Boa tarde a todos, bem-vindos. Então, o nosso tema, não é, que temos vindo a anunciar, é precisamente uma ordem de Deus. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Esta vai ser o tema geral do mês de novembro, não é? Estas 4 reuniões que vamos ter. Eu creio que todos nós estamos interessados em saber onde é que nos encontramos na história profética, ou não? Sim, acredito que sim. Antes de começarmos, eu gostava de dizer-vos uma coisa. Eu falo por mim e eu muitas vezes tenho confundido as coisas. Não sei se passa o mesmo convosco. Por exemplo, eu leio a Bíblia, Espírito de Profecia, e depois penso que determinada coisa que o Espírito de Profecia dá, determinado acontecimento, já passou quando ele ainda está no futuro. Outras vezes é ao contrário. Outras vezes ele ainda está ao contrário. Ele já está no passado e eu penso que ele ainda está por se cumprir. Já tem acontecido isto convosco? Ou não? Ou nós sabemos exatamente, quando lemos um texto da Bíblia e do Espírito de Profecia, sabemos exatamente se ele já está no passado, se ele está a cumprir-se ou se ele ainda está no futuro. Sabemos? Não. Nem sempre. Por exemplo, nós falamos muito sobre a sacudidura. É um termo que dentro do Adventismo é muito conhecido. Mas não sabemos se ela já começou. Outra coisa, o alto clamor. Sabemos nós se ele já está sendo dado? Algumas partes sim. Pronto, o Filipe disse algumas partes sim, mas nós... Em algumas partes, quer dizer, em alguns sítios. Em alguns lugares, exatamente. Portanto, nós temos, todos nós, como igreja, que ter estes alicerces, esta base. Porquê? Porque senão acabamos por estar como perdidos, como dizem alguns brasileiros, boiando na história, certo? E eu vou dar-vos um pequeno exemplo. Relativamente, por exemplo, ao tempo de angústia. Muitos de nós não sabemos nem quando é que ele começa, nem como proceder nesse tempo. Eventos finais. Reparem isto. O que é que diz? Tem as referências todas que eu não vou ler, não vou citar. É do capítulo 18, eu acho que esse não dá para passar, não dá? Dá? Ok, muito bem, obrigada. Alguém quer ler? Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo do templo... No campo, tempo de angústias, quando a espada, a fome e pestilência estão na terra, seriam tomados deles por mãos violentas e estranhos ceifariam seus campos. Todos nós conhecemos esta citação, certo? Pronto, alguns não. Mas todos nós conhecemos, ou quase todos os que estão aqui, que já são batizados, que pertencem a esta igreja, conhecem esta citação. E nós próprios até já muitas vezes a temos citado. Reparem o que é que diz. Vi que se os santos tivessem alimento acumulado por eles no campo, parte-se do princípio que o povo de Deus já estará no campo, no tempo de angústia, quando a espada e a fome e a pestilência estão na terra, seria isso, esse alimento acumulado, seria tirado deles por mãos violentas e estranhas, ceifariam os seus campos. E eu ouço, muitas vezes, e eu própria também já pensei, não vale a pena estar a acumular alimento. Não, pode dizer, irmã. O Senhor Jesus diz que aos deus do pão e a água nunca faltará, por isso. Aqui, certo, mas aqui está a falar de nós de fazermos um estoque de comida. É diferente daquilo que Deus nos vai dar quando estivermos nas montanhas. É que aqui fala no campo, quando estivermos no tempo de angústia. E nós nos perguntamos, mas que tempo de angústia? Em que isto vai acontecer? É que eu não sei se os irmãos sabem, provavelmente sim, existem 2 tempos de angústia. O chamado pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. Eu acho que até nem está muito bem traduzido. Eu traduziria da seguinte forma: o tempo de pequena angústia e o tempo de grande angústia. Percebem o que eu estou a dizer?
Quando nós dizemos tempo pequeno, tempo de angústia, parece que é um período muito curto, e grande tempo de angústia é um tempo muito longo. Então, irmãos, temos que definir a que tempo de angústia é que esta citação se aplica. Pode ser? Nós ficamos sem saber, então, mas como é que é? Porque existe um tempo de angústia a partir do momento em que sai o decreto dominical até ao fim do tempo da graça. Portanto, há um período, este é o pequeno tempo de angústia, ou tempo de pequena angústia, desde que sai o decreto dominical até ao decreto de morte. E os irmãos vão me dizer a que tempo é que esta citação se aplica. Depois existe um outro tempo de angústia, que podemos dizer que é o tempo da grande angústia, que é desde que sai o decreto de morte até à vinda de Jesus. Faz sentido? Aí é o tempo da angústia de Jacó. Exato, mas ela às vezes não se especifica. Ela diz apenas tempo de angústia e nós ficamos sem saber se é o tempo de angústia de Jacó ou se não é o de Jacó. O que é que os irmãos acham? Que este texto aqui se aplica a qual tempo? Ao pequeno tempo de angústia? Vamos ver o que é que ela diz. É importante sabermos isto, porque senão nós hoje dizemos assim, não vale a pena estarmos a fazer estoque de comida, não é? Porque vai-nos ser tirada. Sabem onde é que isto está colocado? A citação continua e diz: o Senhor tem-me mostrado repetidamente que é contrário à Bíblia fazer qualquer provisão para o tempo da angústia. Ok, estamos na mesma situação. Também está em primeiros escritos, tem ali a referência. Agora vou-vos dizer uma coisa. O título do capítulo de onde esta citação foi tirada, sabem qual é? Eu vou-vos dizer. As 7 últimas pragas e os justos. Este capítulo, que é o capítulo 18, tem por título o quê? As 7 últimas pragas e o tempo da angústia. Então é o pequeno ou o grande tempo da angústia? É a angústia de Jacó. Percebem, irmãos? Eu estou a dizer isto porque eu também, já me tem acontecido ler um determinado texto e pensar, não, é para agora, ou então já está no passado quando ele ainda está no futuro. Isto, irmãos, o estoque de comida é só a partir do momento em que termina o tempo da graça. Aí sim, era como a irmã Lourdes estava a dizer, não vale a pena fazermos estoque de comida, ela ser-nos atirada. Mas antes disso, não. Nesse tempo, como a irmã Lourdes dizia muito bem, Deus vai nos sustentar. O nosso pão e as nossas águas serão certas. Ok, muito bem. Uma outra citação. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia. Isto é a Ellen White que diz. Então, se ela diz que nós precisamos ver na história o cumprimento da profecia, é para não ficarmos a boiar, não é verdade? Muito bem. E ela continua e diz, mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. E é isso que nós vamos fazer aqui. Isto foi apenas a introdução, porque eu achei que isto era importante. Porquê? Porque eu mesma já, e tenho ainda hoje às vezes, certas citações que eu leio e não sei se elas já são história, se ainda são profecia. Irmãos, nós não podemos dar-nos ao luxo no tempo em que nós estamos de ficar à deriva. Nós temos que saber exatamente onde nos encontramos. Então vamos lá. Romanos 13, 11, alguém quer ler? E isto digo a vós que conheceis o tempo, que já é a hora de despertar-vos do sono. Obrigada, eu saliento a vós que conheceis o tempo. Quem é que conhece o tempo? Os adventistas do 7º dia. E nós, vai haver, não este estudo, mas num outro estudo em que nós vamos tocar aí um bocadinho nesse aspecto, acerca do dom de profecia e do espírito de profecia. São coisas diferentes. O dom de profecia é uma coisa, o espírito de profecia é outra. Bom, mas então Deus diz aqui, a vós que conheceis o tempo. Só conhece o tempo quem conhece as profecias. É verdade ou não? Sim. Não há dúvida.
Outro texto, quem quer ler? Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Muito bem, isto é realmente uma ordem, não é uma sugestão sequer que Deus dá, é uma ordem. Mostremos ao povo. Irmãos, os pioneiros, como é que eles faziam? Primeira coisa, estudavam a Bíblia e o Espírito de Profecia. Estudavam particularmente Daniel e Apocalipse. E depois iam estudar a história. E o que é que eles iam fazer? Identificar na história aquilo que leram na profecia. Percebem? Infelizmente, depois que os pioneiros faleceram, isso deixou de se fazer. Às vezes faz-se ao contrário, não é? Vemos a história, vemos as coisas que estão a acontecer e queremos quase que encaixar, não é? Aquilo que está a acontecer na profecia. Não é uma crítica, mas muitos dos nossos irmãos evangélicos é isso que fazem. Então, nós não queremos que isso aconteça connosco. Vamos ver aqui este texto. Se alguém quiser dizer alguma coisa, pode dizer. Os que se colocam sob a direção de Deus para serem por Ele guiados compreenderão o quê? A constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Quem é que vai compreender a constante corrente dos acontecimentos? Quem? Os que se colocam sob a direção de Deus. Ora, muito bem. E é isso que nós queremos ser, colocados sob a direção de Deus. Outro. Precisamos de ver na história o cumprimento da profecia. Pausa só um pouco. Olha o que Deus está a dizer aqui. Primeiro eu tenho que conhecer as profecias. Muito bem. E depois ver na história, identificar na história se aquela determinada profecia, que foi o que fizemos há pouco, não foi? Aquela profecia de que não devíamos guardar alimento durante o tempo de angústia. E nós agora identificamos qual é o tempo de angústia. Muito bem. Então, podes continuar, Edi. Estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Eu sei que isto é um parágrafo longo, mas o que é que nos diz aqui? Traduzam isto por palavras. Não é que nós não saibamos interpretar, atenção, mas é muito denso este parágrafo. O que é que devemos fazer? Precisamos o quê? Estudar as atuações da... O que é que isto quer dizer? Deus, a atuação de Deus. Aonde? Os grandes... Então é porque existem grandes movimentos reformatórios e precisamos também compreender o quê? Progressão, ou seja, existe um progresso dos acontecimentos, ou seja, os acontecimentos têm estado a progredir, a crescer na arregimentação das nações. O que é regimentar? A unificação das nações. É o juntar-se. Exatamente, o juntar-se com um determinado propósito das nações. Então ela já está a dizer aqui que no futuro, e vamos ver se é no futuro ou se é no presente ou no passado, a regimentação das nações para quê? Elas estão-se a juntar para quê? Então isto é um parágrafo extremamente importante para nós, ou não? Muito. Isto, irmãos, só é possível, e nós já vamos ver na Bíblia, aliás, vou passar já e depois já vamos ver, só é possível havendo um governo mundial. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quem quer ver? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, aquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigada. O que é que a Bíblia está a dizer aqui? Basicamente a mesma coisa que lemos há pouco no Espírito de Profecia, certo? Aqui o versículo 14 diz-nos basicamente o quê? Sim, o que é que eles estão a fazer? Os reis da terra, os presidentes da república, ok? E estão a fazer o quê? A regimentar
movimentá-los, lembram-se da palavra há pouco, congregá-los para a batalha. Pergunto, como é que isto é possível? Como é que todos os países do mundo, são 200 e tal países no mundo, irmãos, cada um com o seu estatuto, cada um com os seus princípios, cada um com a sua filosofia religiosa, como é que é possível isto acontecer? Juntá-los todos. Tem que haver um elemento agregador ou não? Tem. Pergunto, isto já está a acontecer? Vai acontecer ou já passou? Já vamos ver. Então vamos ver outro texto. Todos os que habitam sobre a terra. Também conhecemos isto. Como é que é possível todos os que habitam sobre a terra fazerem aquilo que lhes está a ser proposto? Como é que é possível? Tem que haver um governo mundial que vai fazer com que todos os que habitam sobre a terra façam uma determinada coisa, ou não? Tem que haver. Agora vamos entrar aqui em algumas profecias muito específicas. Eventos finais. Quem quer ler? O mundo está cheio de tempestades, guerra e contenda. Vamos parar um pouco porque o texto continua mais para a frente. O que é que são tempestades? São ventos, tempestades. Não podem ser inundações, Valência. Não podem ser furacões, como? No Brasil. Podem ser ou não. Ou seja, são problemas climáticos. Porque depois temos os outros. Guerra e contenda. São problemas quê? Climáticos? Sociais, ou não? Irmãos, ela não tem estes termos que nós hoje tanto ouvimos falar e que usamos, mas ela fala de tempestades, ou seja, problemas do clima, guerras e contendas, conflitos na rua, queima de contentores de lixo, de autocarros da... Percebem o que é que eu estou a dizer aqui? Então, temos aqui exatamente dois tipos de problemas, os climáticos e os sociais. E, com isto, o que é que vai acontecer? O texto continua e diz assim, quem quer ler? Contudo. Obrigada, Irma, pode continuar. Contudo, ao mando de um chefe com poder papal, o povo se unirá para opor-se a Deus na pessoa das suas testemunhas. Essa união é cimentada pela grande aposta. Muito obrigada. Estão a ver o que é que está aqui? Em resultado e na sequência do que estávamos a ver há pouco, problemas climáticos, problemas sociais, contudo, ao mando de um chefe, irmãos, um governo mundial, tem que ter um chefe ou não? Ela especifica qual é, não precisamos inventar. O poder papal. O povo se unirá. Olha aqui, quais foram as palavras que vimos há pouco? Arregimentar. O povo se unirá, os governos, as nações se unirá para opor-se a Deus, mas Deus não está aqui, na pessoa das suas testemunhas. Vós sois as minhas testemunhas, é o que Deus diz. Essa união, essa arregimentação, essa união, curiosamente a palavra união, fixem-na, porque existe uma coisa, também tem união. Essa união é cimentada pelo grande apóstolo. Muito bem. Eu vou mostrar-vos aqui um vídeo, um pequenino vídeo. Nós vamos aqui ver alguns vídeos pequeninos, é só 1 minuto e pouco, para nós percebermos se isto já está ou não a acontecer, ou se ainda vai acontecer no futuro. E eu estou-me a referir particularmente a esta união, ao mando de um chefe. Podem passar o vídeo, por favor? Prestem atenção às palavras. Em sua primeira visita à sede da ONU, o Papa Francisco, convidado para a Assembleia Geral das Nações Unidas, reafirmou a importância da organização e dos seus esforços pela paz. Durante o discurso para os funcionários da ONU, o pontífice pediu união e harmonia para todo o mundo. Be close to one another. Respect one another. And so, embody among yourselves this organization's ideal of a united human family, unida, living in harmony,
working not only for peace but in peace, working not only for justice but in a spirit of justice. Centro de Informação dos Nações Unidas para o Brasil, UNIC. Podes parar, obrigada. Como é que se... Em sua primeira visita à sede da ONU, o Papa Francisco, convidado para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Até calhou bem. Qual foi a visita? Primeira. Irmãos, isto é importante. Primeira visita. E como é que se chama a organização onde ele discursou? Das Nações quê? Unidas. Uau! Diz-nos alguma coisa? Irmãos, os nomes não são à toa. A Regimentação das Nações. Organização. Prestem atenção à palavra organização, nós vamos precisar dela. Organização das Nações Unidas. Isto já aconteceu? É história ou é profecia? É história. Sabem quando é que isto foi? Quando é que foi a primeira vez que ele discursou na Organização das Nações Unidas? 2015. Passaram 9 anos. E o povo de Deus dorme. Isto já está no passado, 2015, um ano importante. Curiosamente, nessa reunião, ele falou de 2 coisas. Até falou de 3, mas basicamente 2. Problemas climáticos e problemas sociais. É só por acaso. Uma outra profecia, tá? Quem quer ler? A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. Pergunto, o que é a religião do papado? Será purgatório, adoração a Maria, acender de velas, procissões, adoração de imagens? Será essa a religião do papado? A resposta são cenas do próximo capítulo. Não vamos responder isso hoje, vai ser para a semana. Vamos saber qual é a religião do papado. Está bem? Terceira. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Ela é muito específica quando ela fala nos Estados Unidos da América. Quando ela disse, na altura, 1800 e qualquer coisa, por acaso não tenho aqui a data, quando os Estados Unidos da América se aliasse com o papado. Irmãos, a América foi formada para quê? Para fugir do papado. Foi um país que foi fundado precisamente de pessoas que não queriam saber nada com o papado. E durante dezenas e dezenas e dezenas de anos, os Estados Unidos esteve completamente separado do Vaticano. Completamente. Era impensável que acontecesse uma coisa que nós vamos ver aqui. Quando ela escreveu isso, era impensável isto acontecer. Exatamente, completamente impensável. Nunca eles mais queriam um país onde houvesse rei ou papa. Jamais. Vejam o que é que aconteceu. Um próximo vídeo, por favor. Emocionante no Congresso dos Estados Unidos. Pode subir o som. O Papa Francisco condenou a venda de armas, a pena de morte, a exploração econômica e pediu o acolhimento de imigrantes. Ele falou por quase 1 hora. A correspondente Gislene Nogueira conta como foi o terceiro dia do Pontífice em Washington. Já seguiu viagem para Nova York. O Papa Francisco foi recebido de pé e aplaudido longamente pelos congressistas. O pontífice pediu aos norte-americanos que não hostilizem os imigrantes, no momento em que a questão é discutida na campanha presidencial nos Estados Unidos e que milhares de refugiados chegam todos os dias à Europa. To respond in a way which is always human, just and fraternal. O líder da Igreja Católica disse que é preciso tratar os imigrantes de forma humana, justa e fraternal. E lembrou a lei divina
que prega só fazermos ao outro o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Foi então interrompido por mais palmas. Francisco fez um apelo a favor da vida e contra o aborto. Defendeu o fim da pena de morte e pediu um esforço corajoso e responsável para tentar reverter os efeitos da destruição ambiental causada pelo homem. O pontífice também falou da necessidade de se construir uma economia mais justa e, diante de um congresso que rejeitou a restrição para a venda de armas no país, fez uma pergunta. Why are deadly weapons being sold? Por que armas são vendidas para quem planeja causar sofrimento a outras pessoas e à sociedade? Infelizmente, a resposta é simplesmente dinheiro. Já chega, obrigada. Dinheiro que está encharcado de sangue, muitas vezes de inocentes. Nosso objetivo aqui não é nenhum telejornal, é só para nós percebermos aqui algumas coisas, irmãos. Um país que foi fundado com uma aversão tremenda ao papado, neste momento, recebe o Papa de pé, aplaude-o, como se fosse a personagem mais importante. E outra coisa, repararam que aquele discurso, lá no discurso, que foi em 2015, repararam o que é que ele disse? Ele tocou ali 3 pontos. Prestaram atenção? O que é que ele disse? Do clima, problemas climáticos, mais os imigrantes, mais o aborto. Ok. Este jornal, El Mundo, tinha uma manchete que era o seguinte: América proclama Francisco o quê? Líder quê? Moral. Planetário. O que é planetário? Todo o planeta. Lembram-se da citação que lemos há pouco? Ao mando de um poder, o poder papal. Está aqui. Outra citação. Brasil, de facto, disse: Francisco, primeiro Papa, efetivamente global, completa 10 anos à frente do Vaticano. Papa Francisco, o líder mundial. Notícias de jornais. Já está passado, é história. 2015 foi, sem dúvida, irmãos, um ano profético. Acreditam nisto? Já vimos 2015 o que é que o Papa fez? Discursou na ONU. 2015 discursou no Congresso americano. O que é um Congresso? É o sítio onde se fazem as leis, irmãos. Não é à toa. 2015, mas também em 2015 aconteceram muitas coisas, eu não posso trazer-vos tudo, senão não saíamos daqui. Em 2015 aconteceu uma outra coisa, muito importante. Exatamente, sequência, precisamente, disto que está aqui. Sabem o que é isto? Encíclica Papal Laudato Si, 2015. Irmãos, há 9 anos que todas estas profecias já são história. O que é que ele faz? Ele lança esta encíclica, ela tem um propósito, vamos falar muito dela mais tarde, ela tem um propósito muito específico, ela tem 6 capítulos, ela tem um propósito. Por que é que eu estou a referir aqui o 6? O 6 é número de quê? Número de homem, número da besta. Lembram-se lá da Babilónia? Havia uma imagem. Antes dela ser adorada, havia um sinal. O que é que era? Música. Quantos instrumentos? 6 instrumentos. Não vos vou mostrar isso agora, mas nas próximas nós vamos ver o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Esta encíclica, vamos lê-la, pedaços dela, que temos que ler mesmo, mas esta encíclica, particularmente, ela, no 6º capítulo e último, ela refere o domingo e a Eucaristia. Este é o objetivo. Para chegar lá, ele teve que fazer um caminho. 2016. Passamos agora para 2016. Também já é a história. Sabem o que é que aconteceu em 2016? Provavelmente terão ouvido nas notícias. Creio que alguns de vocês lembram, outros talvez não.
um arcebispo Carlo Maria Viganò. Alguém se lembra deste homem? Talvez não demos conta dele. Pronto. Ele era, na altura, era embaixador do Vaticano nos Estados Unidos. Era um indivíduo veterano, diplomático, das mais altas esferas. Ele sabia muitas coisas e sabe muitas coisas. E em 25 de outubro de 2020, o arcebispo Viganò, com 79 anos, publicou uma carta aberta a Donald Trump. Não vos diz nada isto? Talvez tivesse passado despercebido. Na altura, Donald Trump era presidente. Ele dizia que não queria acabar os seus dias, ou melhor, que queria acabar os seus dias com a consciência tranquila. E assim ele denunciou muitas coisas e se desvinculou completamente do Vaticano. Foi excomungado. E está escondido, porque senão já não estava cá. Mas ele diz, entre outras coisas, não vou ler muita coisa, ele diz o seguinte, eu creio que não me colocaste aqui, pois não, pedaço. Então eu vou ler. Ele dizia para Trump o seguinte: Senhor Presidente, permita-me dirigir-me ao Senhor nesta hora, na qual o destino do mundo inteiro está sendo ameaçado por uma conspiração global. Repare, isto é um arcebispo da Igreja Católica. Está sendo ameaçado por uma conspiração global contra Deus e a humanidade. Um plano global chamado The Great Reset. Alguém já ouviu falar disto? Quem ouviu? O grande reset está em andamento. Quando é que ele escreveu isto? 2020. Não, 2020 foi quando ele escreveu a carta. Já estava em andamento. O seu arquiteto, o arquiteto deste plano global, é uma elite global que quer dominar toda a humanidade, impondo medidas coercivas com as quais vão limitar drasticamente as liberdades. Isto é do conhecimento público, não é nada secreto. Saiu inclusivamente na revista Time, os irmãos podem consultar, e foi já inclusivamente tema da reunião dos líderes mundiais de economia e política e foi título do Fórum de Davos de 2021. Foi tema do Fórum de Davos de 2021. Quem é que planeou o grande reset da economia? 3, basicamente, foram mais, mas basicamente 3 organizações. Iremos falar delas para a próxima semana, mas eu vou-vos dizer quais delas são. E os irmãos certamente já ouviram falar. Fórum Econômico Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização das Nações Unidas. Isto é um governo mundial. Está-se formando aos nossos olhos. Será que esse governo está na Bíblia? Vamos ver. Eu agradecia que me trouxessem um copinho de água, faz favor, se pudessem. Quem quer ler Apocalipse 13:12? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi apurada. Muito obrigada. Quem pode ter poder para fazer com que os que estão na terra e os que habitam nela façam qualquer coisa? Quem pode? Um governo mundial. Outro texto. Alguém quer ler? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Muito obrigada. Não estamos a ver isso aqui. Temos aqui 10 reis e temos a besta. E eles vão entregar o seu poder e autoridade. Prestem atenção nas palavras, irmãos. Não é à toa. Nós já vamos ver isso. À besta. Para cumprirem o quê? O intento.
Muito bem, portanto, temos aqui uma conflagração de entidades com a mesma intenção. Apocalipse 13:7, o que é que diz? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencer. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Irmãos, poder sobre toda a tribo, língua e nação. Será que isto foi projetado ou foi por acaso? Foi projetado por quem? Querem que eu vos diga? Mas eu não vou dizer. É o próprio Papa que vai dizer. Está bem? Eu trago aqui as encíclicas. Aliás, este Papa é pródigo em encíclicas. Ele já escreveu 4. Além desta, nós temos esta que foi pelo João Paulo II, Dies Domini, vamos falar um pouco também sobre ela. Esta, Caridade na Verdade, Caritate in Veritate. Esta também foi pelo Bento XVI e esta pelo Francisco. Depois desta saiu agora outra. Recentemente, agora, semana passada. Então eu vou-vos ler o que é que está aqui nesta. Se alguém tiver dúvida, podem consultar. Está tudo registado aqui. Vamos ler o que é que ele diz? Vamos? Sim. Ok, então vamos ver o que é que ele diz no parágrafo 67. Tem aqui a encíclica. Alguém quer ler, por favor? Para o Governo da Economia Mundial realizar um oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz, para garantir a salvaguarda do ambiente e para regulamentar os fluxos migratórios, urge a presença de uma... Ele diz, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Isto foi escrito em 2009. Reparem o que é que ele diz. Eu vou andar para trás para os irmãos poderem ver. Para o Governo da Economia Mundial, a economia tem a ver com o quê? É com o Estado ou com a Igreja? É com o Estado, mas quem é que está a falar aqui? É a Igreja. Um oportuno e integral desarmamento. Isto é da competência de quem? Mas quem está a falar? A Igreja. A segurança alimentar e a paz. O mesmo. Garantir a salvaguarda do ambiente. E para regulamentar os fluxos migratórios. Isto tem a ver com o Governo, com o Estado. Quem está a ditar as leis? A Igreja. Ao mando de um chefe. O poder papal. Lembram-se do que lemos há pouco? Ao mando de um chefe. Ele diz, urge a presença de uma verdadeira autoridade, com letra grande, está aqui, autoridade política mundial. Eu pergunto, quem será essa autoridade? Querem saber? Queremos saber. Então vamos lá. Agora vamos à Laudate Deum, que é outra encíclica. Olhem o que diz. Quando se fala do possível forma de autoridade mundial, regulada pelo direito, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Falamos sobretudo de organizações mundiais ou eficazes, dotadas de autoridade para assegurar o bem comum mundial, a erradicação da fome e da miséria e a justa defesa dos direitos humanos fundamentais. O importante é estarem dotadas de uma real autoridade que possa assegurar a realização de alguns objetivos irrenunciáveis. Então o que é que ele diz aqui? Quem é a tal autoridade política mundial? Organizações. Diz ele aqui. Ele diz claramente, não se deve necessariamente pensar numa autoridade pessoal. Falamos sobretudo de organizações mundiais. Conhecem alguma? Falamos há pouco. Organização Mundial de Saúde, Fundo Monetário Internacional, Fórum Económico Mundial. São estas organizações, irmãos. Trata-se de estabelecer
regras, diz ele também, regras, irmãos, universais e eficazes para garantir esta proteção mundial. Então, o que é que ele está-nos aqui a dizer? Reparem que ele escreveu isto em 2009. Então, ele já nos está a dizer que essa autoridade tem por trás dela o quê? Ele está escondido atrás das organizações. Quem é que está por trás da Organização Mundial de Saúde? Do Fórum Económico Mundial? Do Fundo Monetário Internacional? Da Organização das Nações Unidas? Ao mando de um chefe, o poder papal. Papa Francisco, na Laudato Deum, ele continua e diz: hoje podemos ainda afirmar que os acordos, e eu quero salientar aos irmãos aqui, portanto é esta encíclica e os irmãos podem ver o que é que ele está a referir-se quando ele diz os acordos. Sabem o que é que ele está a referir? Às COPs. Já ouviram falar das COPs? COP 25, 26, 27, 28, etc. As COPs são as cimeiras para o clima. Então reparem o que ele diz, é importante. Hoje podemos ainda afirmar que os acordos, ou seja, as COPs, tiveram um baixo nível de implementação. E eu pergunto, porquê? Ele responde, porquê? Alguém quer ler? Hoje podemos ainda afirmar que os acordos, porque não estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanções. E sanção das violações. Falta ali o resto. Fala punição. Sanções são punições, são penas, Irmãos, ele está claramente a dizer, as COPs não tiveram o sucesso para o qual elas foram criadas porque faltavam estabelecer adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações. O que é que podemos esperar? Castigos para quem não cumprir. É o controle mundial. Então, acham que este governo já está formado ou ainda vai se formar? Irmãos, acabou de ser formado este ano. 24 de setembro, é tudo em setembro. Ele discursou nas Nações Unidas em setembro, ele discursou no Congresso Americano em setembro, a Laudato Si saiu em setembro. E agora, em setembro, 24 de setembro deste ano, irmãos, deste ano, aconteceu uma coisa em Washington chamada Pacto do Futuro. Pacto do Futuro. Não nos diz nada isto. Foi feito um pacto. Um pacto do futuro. Nesse pacto, sabem o que é que diz o pacto? Foram dadas à Organização das Nações Unidas a autoridade para agir em certas emergências mundiais. Diz-nos que líderes mundiais adotam um pacto com 56, conseguem ler? 56 ações para o futuro de quê? Do planeta. Isto agora é tudo mundial, é tudo planetário. Ellen White diz-nos em eventos finais, que eu não sei se foi colocado aqui, não foi, eventos finais, no capítulo 1 ela diz, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. Conhecem isso? Este novo governo, irmãos, vai trazer muita coisa diferente. Grande reset. Significa o grande reinício. É mais ou menos isto que quer dizer quando o nosso telemóvel bloqueia. O vosso já bloqueou algumas vezes. O que é que tiveram que fazer? Reiniciá-lo, não é verdade? Nós vamos ter que passar por este governo mundial. Mas Deus promete que nós vamos sair dele completamente resetados. Não todos, alguns de nós, ou seja, purificados. O tempo que temos à nossa frente não é fácil. As coisas estão a acontecer aos nossos olhos. São noticiadas na televisão, nos meios de comunicação. E por isso é que Deus, quando Ele disse, mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Acham que isto é importante ou não? É importante. Parábolas de Jesus, Ele diz, numa crise é que o caráter é formado. É?
revelado. Já falámos nisso aqui no outro dia, no culto. Então, se ele é revelado na crise e a crise está aí, o que é necessário hoje? Formar o caráter. Irmãos, não há tempo para nós andarmos com coisinhas, com melindres, a sermos picados por isto e por aquilo, dar vazão à nossa natureza pecaminosa herdada. Não há tempo para isso, porque Deus colocou à nossa disposição um poder exemplificado na vida de Cristo. Um poder para vencermos toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Estou a citar o desejar todas as nações. Nas meditações matinais, e estamos a concluir, de 22 de setembro, curiosamente é todo setembro, o tempo de angústia é o crisol que há de pôr em relevo caracteres semelhantes aos de Cristo. Destina-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e às suas tentações. Eu agradeço a Deus, porque Ele me chamou, e a vocês também, mas eu agradeço por mim, porque Ele me chamou para viver um tempo como este. Porque não é só coisas más que vão acontecer. Sabem o que é que vai acontecer? A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Amém? A terra vai ser iluminada com a glória de Deus. E como é que ela vai ser iluminada? Deus lá em cima põe um holofote aqui para baixo para iluminar a terra, é isso? É pela vossa vida. Pela vossa vida. Pela vossa... E a minha postura relativamente às dificuldades. Há pessoas que pensam de forma diferente que eu penso, mas que conseguem conviver e amar essas pessoas. Irmãos, nós temos que ter este caráter. Era assim que Jesus era. E é isto, é esta mansidão, esta doçura, esta simpatia, esta humildade que Deus espera de nós. É isso que vai iluminar a terra. Que Deus nos ajude.